Se a biografia proibida de Lúcifer nos ensinou algo, é que o Império das Sombras não é um caos de monstros, mas uma hierarquia organizada, um império espelhado. Mas um império não funciona apenas com um imperador. Um império precisa de um administrador. Ele precisa de um general, um primeiro-ministro, um chefe de inteligência e o carrasco-chefe. Tudo em um. Ele precisa de um braço direito. E no livro de São Cipriano, bem como em inúmeros outros grimórios, essa entidade tem um nome: Beelzebu, o príncipe. O erro fatal que 99% das pessoas cometem é focar todas as suas atenções em Lúcifer. Elas veem o imperador no trono, o portador da luz, o símbolo da rebelião filosófica, e esquecem de olhar para a figura que se posta ao seu lado, na sombra, o ser que realmente executa a vontade do império. A biografia proibida de Beelzebu não é a de um rebelde poeta como Lúcifer. É a de um estrategista frio, um mestre da logística, o verdadeiro arquiteto do poder infernal. Para entender Beelzebu, precisamos voltar ao início antes da queda e fazer a pergunta que o livro de Cipriano apenas sugere: se Lúcifer era o arcanjo mais belo, a estrela da manhã, quem era Beelzebu no céu? A resposta é o primeiro segredo de sua biografia. Ele não era um poeta ou um músico, ele era o arquiteto. Ele era o mestre das estruturas, o general das legiões angélicas, o ser que entendia de sistemas mais do que qualquer outro. Sua perfeição não era a beleza, era a eficiência. Ele era o anjo que administrava as leis físicas da criação, o ser que garantia que o universo funcionasse como um relógio. E é aqui que encontramos o seu pecado. O pecado de Lúcifer foi o orgulho, a vontade de ser como Deus. O pecado de Beelzebu foi a arrogância intelectual. Ele não queria ser Deus. Ele achava que podia otimizar o plano de Deus. Quando a humanidade foi criada, com seu livre-arbítrio caótico, Beelzebu não viu a glória da criação. Ele viu um bug. Ele viu uma variável descontrolada, uma falha no sistema perfeito que ele administrava. Ele viu o caos. A rebelião de Lúcifer, para ele, não foi um ato de paixão, foi uma oportunidade de negócio. Lúcifer ofereceu uma nova filosofia. Beelzebu viu como transformá-la em um império. Quando Lúcifer caiu, ele não caiu sozinho. Foi Beelzebu quem organizou a retirada. Foi ele quem planejou a deserção de 1/3 das hostes. Ele não fugiu. Ele executou uma manobra estratégica, levando consigo os especialistas, os administradores, os generais. E quando eles chegaram ao vazio, ao inferno, não foi Lúcifer quem construiu o trono. Foi Beelzebu quem projetou a sala do trono. Foi ele quem escreveu a Constituição Infernal, quem estabeleceu as 9 hierarquias de demônios que o livro de Cipriano mais tarde tentaria catalogar. Ele pegou o conceito abstrato de rebelião de Lúcifer e o transformou em uma máquina funcional de guerra espiritual. É por isso que ele é o príncipe. Ele não é o filho do rei. Ele é o primeiro na linha de comando, o único ser em toda a existência em quem o imperador confia para administrar a criação sombria. Quando Cipriano, o bruxo, buscava poder, ele sabia dessa hierarquia. Ele sabia que para questões filosóficas, ou para selar a soberania, ele deveria ir a Lúcifer. Mas para coisas práticas, para poder sobre o mundo material, para controlar os outros, para infligir pragas ou para obter ganhos terrenos. Para isso, ele tinha que passar pelo gabinete do príncipe. Beelzebu é o burocrata do abismo, o mestre do mundo material. E sua biografia está intrinsecamente ligada ao seu título mais famoso e mais terrivelmente mal compreendido. Um título que não tem nada a ver com insetos, mas tudo a ver com informação. O Senhor das Moscas. Para entender o poder que Cipriano realmente buscou, precisamos decifrar o que esse título significa.
e como Beelzebu o usa para controlar o mundo material de uma forma que nem o próprio Lúcifer pode. Para entender Beelzebu, é preciso primeiro decifrar seu título mais terrível, o Senhor das Moscas. Esqueça a imagem de um monstro coberto de insetos. Isso é uma caricatura, uma simplificação grotesca de um conceito 1000 vezes mais assustador. O livro de Cipriano e outros grimórios de alta magia não lidam com pragas de insetos. Eles lidam com sistemas de poder. E as moscas de Beelzebu são a sua rede de inteligência. Ele é o Senhor das Moscas, porque cada sussurro, cada segredo, cada pensamento corrupto, cada ato de traição dito em um quarto trancado é uma mosca que voa para ele. Ele é o grande ouvinte do inferno. Se Lúcifer é o imperador que estabelece a filosofia da rebelião, Beelzebu é o chefe da agência de espionagem que a executa. Ele é o mestre da informação. O zumbido constante que os místicos sensíveis por vezes relatam não é o de insetos, é o ruído branco de bilhões de consciências humanas. E Beelzebu é o único capaz de decodificar esse ruído, de extrair padrões, de encontrar a fraqueza. Ele sabe qual padre tem uma fé vacilante, qual rei tem um desejo secreto, qual juiz pode ser comprado. Ele não precisa tentar as pessoas aleatoriamente. Ele sabe quem já está pronto para cair. Esta é a primeira metade de seu poder. A segunda metade é literal. Como o ex-arquiteto das leis físicas, Beelzebu é o mestre da entropia. Ele é o engenheiro da decadência. Ele entende, melhor do que qualquer outra entidade, como os sistemas se desfazem. Ele é o patrono da corrupção, não apenas moral, mas física. É por isso que seu nome está ligado a pragas e doenças. Quando um praticante de magia negra, seguindo os passos de Cipriano, queria não apenas derrotar um inimigo, mas arruiná-lo, ele não pedia a Lúcifer. Ele pedia a Beelzebu. E ele não pedia por um raio dos céus. Ele pedia por uma infestação. Ele pedia que Beelzebu introduzisse o bug no sistema da vida de seu inimigo. Um câncer que corrói por dentro, um boato que destrói uma reputação, uma falha estrutural que derruba um negócio. Beelzebu é o mestre da causalidade. Ele sabe que para derrubar um império, você não precisa de um exército. Você só precisa corromper a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Ele é o mestre do efeito borboleta. Quando Cipriano, em sua arrogância, tentou quebrar a vontade de Justina, ele primeiro enviou demônios menores da luxúria. Quando eles falharam, a quem ele teria recorrido para uma análise estratégica? A Beelzebu. Ele teria perguntado ao Senhor das Moscas: onde ela é fraca? Qual é o segredo dela? E pela primeira vez, a rede de inteligência de Beelzebu teria retornado vazia. Ele não podia ouvir Justina, pois ela não operava em sua frequência de corrupção. Ela era um sistema fechado, um ponto cego no seu mapa de informação. Mas isso foi uma exceção. Para o resto do mundo, seu poder é absoluto. O livro de Cipriano detalha rituais de invocação que são menos sobre súplica e mais sobre negociação de contrato. Ao invocar Beelzebu, o bruxo não está lidando com uma força caótica. Ele está agendando uma reunião com o administrador do inferno. O preço que Beelzebu exige não é apenas a alma. Ele exige acesso. Ele quer mais moscas. Ele quer que o praticante se torne mais um de seus postos de escuta, um agente de informação e corrupção no mundo material. Ele é o príncipe, porque enquanto Lúcifer ocupa o trono filosófico, Beelzebu controla o território. Ele é o poder por trás do poder, o mestre dos segredos e o arquiteto da ruína. Mas seu poder não opera sozinho. Para entender como ele realmente funciona, precisamos analisar sua relação com o outro grão-duque, Astaroth. Pois se Beelzebu é o mestre da corrupção, Astaroth é o mestre da tentação.
Para entender plenamente o poder de Beelzebu, é preciso entender a tríade infernal que governa o Império das Sombras, como sugerido no livro de Cipriano. No topo, senta-se Lúcifer, o imperador, a autoridade filosófica e o soberano da rebelião. Mas abaixo dele, o poder é dividido em duas asas funcionais que equilibram o império: Beelzebu, o príncipe, e Astarote, o grão-duque. Eles são os dois pilares que tornam o reino funcional. Se o inferno fosse uma corporação, Lúcifer seria o CEO com a visão. Beelzebu seria o COO, o chefe de operações, que cuida da logística, da infraestrutura e de apagar incêndios. E Astarote, ele seria o chefe de marketing e finanças, o rosto que atrai os investidores e seduz os clientes. A biografia de Beelzebu é definida por esta dinâmica. Eles não são amigos, são rivais funcionais, eternamente competindo pela aprovação do imperador, mas fundamentalmente dependentes um do outro. Astarote é o mestre da tentação. Ele é o sussurro da riqueza fácil, do conhecimento proibido, da beleza irresistível. Ele é quem se apresenta ao praticante de magia como um anjo belo ou um demônio eloquente, oferecendo o contrato. Ele vende o sonho. Beelzebu, por outro lado, é o mestre da corrupção. Ele é quem executa a cláusula de rescisão. Ele é a podridão que se instala depois que o contrato é assinado. Astarote abre a porta da frente com uma promessa. Beelzebu tranca a porta dos fundos com uma corrente. Quando um bruxo como Cipriano buscava poder, ele lidava com ambos, mas para fins diferentes. Ele invocava Astarote para obter os segredos da ciência, para encontrar tesouros escondidos ou para criar uma ilusão de beleza que pudesse seduzir. Astarote lhe dava a isca. Mas quando Cipriano queria destruir um rival, quando ele queria enviar uma praga, quando ele queria que a casa de um homem caísse sobre sua cabeça ou que sua mente fosse consumida pela loucura, ele peticionava a Beelzebu. Beelzebu era a arma. E foi por isso que a falha em quebrar Justina foi tão catastrófica. Cipriano, provavelmente, usou Astarote primeiro para tentá-la com visões de poder, riqueza e amor. Quando isso falhou, ele escalou o problema para Beelzebu, o consertador, o fixer do inferno, ordenando-lhe que corrompesse o sistema ao redor dela. Beelzebu, o senhor das moscas, teria tentado envenenar a mente de seus pais, criar doenças em seu corpo, fazer seus amigos se voltarem contra ela. E quando isso falhou, quando a entropia e a corrupção de Beelzebu não puderam tocar sua alma, o sistema infernal inteiro entrou em colapso. Pela primeira vez, o chefe de operações não pôde executar a ordem, e isso nos leva à sua manifestação. Os grimórios são claros. Enquanto Lúcifer pode aparecer como um rei majestoso e Astarote como um anjo belo, embora com um hálito fétido, Beelzebu é quase universalmente descrito de forma grotesca. Ele é o senhor das moscas, um ser inchado, monstruoso, uma paródia da vida. Por quê? Porque ele não precisa seduzir. A sedução é o trabalho de Astarote. Beelzebu é o mestre da matéria e da decadência. Sua forma física é um reflexo direto de sua função. Ele é a própria entropia encarnada. Ele não vem para negociar, ele vem para executar. Quando um bruxo vê essa forma, ele não está mais na fase da tentação, ele está na fase da operação. Ele está olhando para o motor bruto do inferno. Esta é a biografia de um ser cujo poder não reside na beleza ou na filosofia, mas na eficiência. Ele é o engenheiro sombrio. Ele é o príncipe, não por linhagem, mas por pura competência administrativa. Ele é a engrenagem que move a máquina infernal. Mas o que essa máquina realmente quer? Qual é o objetivo final do arquiteto, além de apenas administrar a rebelião? A resposta é o seu segredo mais sombrio. Beelzebu não quer apenas servir a Lúcifer. Ele quer vencer.
O objetivo final de Lúcifer é filosófico. Ele quer a soberania, provar que seu livre-arbítrio é supremo e ser adorado como o verdadeiro Deus da autoconsciência. Ele quer vencer a guerra de ideias. O objetivo final de Beelzebum é muito mais assustador e muito mais físico. Beelzebum é o arquiteto, o mestre dos sistemas, o engenheiro da entropia. Seu objetivo não é provar uma ideia, é provar que seu sistema é superior. E qual é o seu sistema? A corrupção. A biografia proibida de Beelzebum revela que ele vê a criação de Deus, especialmente a humanidade, com seu livre-arbítrio caótico, como uma falha de design. Ele a vê como instável, sentimental e ineficiente. Sua meta, desde a queda, tem sido provar que a criação, se deixada por conta própria, irá inevitavelmente consumir a si mesma. Ele não precisa destruir o mundo, ele só precisa acelerar o processo de decadência que ele acredita ser inerente a ele. O inferno para Beelzebum não é apenas um lugar de punição, é o seu laboratório. Cada alma que ele corrompe, cada sistema social que ele derruba, cada guerra que ele fomenta através de sua rede de moscas, é mais um dado em sua tese. Ele está metodicamente construindo seu caso, provando ao universo que o design de Lúcifer, o império da ambição, da ordem e do controle, é mais estável do que o caos do amor e da liberdade de Deus. Ele quer vencer a guerra no plano material. O livro de Cipriano e a magia que ele ensina é uma das ferramentas de Beelzebum para este fim. Cada vez que um bruxo invoca o príncipe para uma maldição, para uma praga ou para semear a discórdia, o bruxo não está apenas recebendo um favor. Ele está trabalhando para Beelzebum. Ele está atuando como um técnico de campo, introduzindo ativamente o vírus da entropia no sistema. O braço direito do imperador é, na verdade, o chefe de pesquisa e desenvolvimento do inferno, usando o mundo material como seu campo de testes. É por isso que ele é o verdadeiro príncipe das trevas. Enquanto Lúcifer se preocupa com o status de seu trono, Beelzebum se preocupa com a fundação sobre a qual o trono está construído. Ele está, tijolo por tijolo, corrompendo a fundação da criação para que um dia ela desmorone sob seu próprio peso, deixando apenas o seu próprio sistema, o Império das Sombras, de pé. Ele não quer apenas governar o inferno, ele quer que o inferno herde a terra, não através de uma guerra apocalíptica, mas através de uma aquisição corporativa hostil, uma falência moral e espiritual. A biografia de Beelzebum é a de um engenheiro cósmico sombrio, um ser de intelecto frio e paciência infinita, que vê a criação não como um milagre, mas como um projeto falho que ele está destinado a consertar. Ele é o poder por trás da hierarquia, o administrador da ruína, o mestre da informação e o arquiteto da decadência. Lúcifer pode ser o rosto da rebelião, mas Beelzebum, o príncipe, o senhor das moscas, é o cérebro implacável que garante que a rebelião tenha uma chance real de vencer. Esta é a verdade que o livro de Cipriano esconde nas entrelinhas de seus rituais. Ao lidar com Beelzebum, você não está apenas fazendo um pacto com um demônio. Você está se alistando no exército do engenheiro que planeja desconstruir a própria realidade.